As SAFs têm tomado conta do futebol brasileiro, muito em virtude de um contexto onde os clubes estão quebrados, né? Clubes tradicionais quebrados, não conseguem ser protagonistas e enxergam na SAF aquela possibilidade de voltar a ter um protagonismo, né? Aconteceu com o Botafogo, que era um clube ali que brigava sempre para não cair, não tinha protagonismo nenhum no futebol brasileiro, a sua discussão, a prateleira era sempre ou subir, ou brigando para não cair, ou brigando para subir, né? Então, o sucesso recente do Botafogo, ele virou mais ou menos que uma referência de um clube que estava, não vou dizer desaparecendo, que eu acho que isso é forte, mas um clube que estava no ostracismo e, de repente, voltou a ser um protagonista da cena, do palco do futebol brasileiro. O Botafogo que foi muito grande ali na década de 60 e 70, depois teve momentos na sua história, mas não tinha sido um protagonista nos últimos 20 anos, pelo menos, se não 30, né? Então, essa questão da SAF ela começou a se massificar como a grande alternativa desses clubes tradicionais. Embora eu tenha dito que a SAF ela não é de forma alguma a solução, a única solução, é um meio, uma ferramenta, mas não a solução. Obviamente que alguns clubes se apegam a isso e encontram a solução, a ferramenta que pode dar vamos dizer assim, um caminho mais rápido para voltar a ser protagonista. Mas, apesar das SAFs, uma coisa não muda, que é a capacidade, a força financeira do Flamengo dentro do contexto do futebol brasileiro. O Flamengo, que não é SAF, e está, que é distância desse conceito de SAF, tanto sua torcida como os seus conselheiros, enfim, todo o ambiente Flamengo. E o Flamengo continua sendo o dominante no futebol brasileiro. E isso não deve mudar. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante. Se você curte o conteúdo do canal, quer apoiar o trabalho do canal, é muito importante que você se inscreva. Ao se inscrever, ativar o sininho, porque ativando o sininho você vai receber as notificações dos próximos vídeos. E claro, tão importante quanto é deixar o seu like, né? O famoso like. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Esse vídeo consegue atingir um alcance muito maior através do seu like, do seu joinha. Então você ajuda muito o canal quando você deixa o seu like. Então peço sua ajuda nesse sentido também. Claro, se você gostou de algo que foi abordado aqui ou não gostou, se concordou ou não com alguma coisa, não importa, o importante é interagir. Portanto, comente através dos seus comentários que a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue para você. A gente sempre observa aqui os comentários. Então, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com o grupo da família, com o grupo do futebol no final de semana, com o grupo de times, enfim, o que você puder compartilhar. Ajuda muito, com cachorro, papagaio, inclusive. Ajuda muito o canal. Óbvio, deixa aqui seu comentário sobre o áudio, se está ok. Voltando ao tema do vídeo, as SAFs elas ganharam uma importância muito grande nos últimos 2 anos, principalmente porque elas surgiram como uma alternativa aos clubes que virariam, queriam voltar a ser protagonistas. E logo se começou a, sabe, se criar uma narrativa de que as SAFs elas tomariam o futebol brasileiro. Na verdade, elas vêm sim tomando boa parte dos clubes endividados que não querem fazer o trabalho mais difícil, né, o trabalho menos popular, que é de ajustar suas finanças, querem justamente pular essa etapa e vem na SAF a grande alternativa para isso. Só que o que eu trago aqui é um cenário para que a gente possa analisar que, apesar das SAFs, uma coisa não muda o Flamengo como dominante no futebol brasileiro. Óbvio que estou me referindo à questão financeira, a capacidade que o Flamengo vai ter de se sobrepor aos demais, ainda que os demais tenham SAF. Na questão do campo e bola, a gente poderia ser hegemônico também, mas algumas decisões equivocadas por parte da gestão esportiva não permitiram. A gente espera que esses rumos sejam endireitados, consertados, para que possamos refletir a hegemonia que temos fora de campo, dentro de campo. Mas é um assunto para um outro vídeo. Nesse especial, tratando da questão
clube associativo, o Flamengo em especial, o grande exponencial do futebol brasileiro na geração de receitas versus SAF, porque se criou muito discurso de que com as SAF agora os clubes como Botafogo, Vasco, iriam ficar, por exemplo, só para citar alguns, tem outras SAFs, iriam ser mais ricos que o Flamengo. Né? Teve aquela famosa entrevista do antigo dono da SAF do Vasco, Josh Wonder, eu acho que é o nome dele, dizendo que seria o último jogo Flamengo e Vasco, que o Vasco teria uma diferença de receitas em relação ao Flamengo. A gente viu o que aconteceu depois, não é mesmo? Então, as SAFs, elas não te garantem que você vai conseguir competir com o Flamengo nessa questão aí das receitas. E por que ela não te garante? Porque, gente, por mais que seja SAF, tem um princípio básico da economia, você tem que gerar receitas, né? E essas SAFs, elas podem agregar profissionalismo a um departamento de futebol, você pode sair do amadorismo, e isso te ajuda muito a tornar o teu processo mais eficiente. Mas essa SAF, ela não vai te agregar o mais importante para que um clube seja forte do ponto de vista financeiro, que são os ativos. E os ativos me refiro à torcida. Ou esse clube tem ou não tem. O Botafogo não vai ter mais torcida por causa do John Textor. Né? O Vasco não vai ter mais torcida por causa da SAF que ele vai eventualmente fechar. O Cruzeiro não vai ter mais torcida porque o Pedrinho BH é dono. Já estão ali os ativos. O que eles vão fazer é trabalhar bem esses ativos. E nessa questão, nessa conversa de ativos, quem tem o ativo mais impactante do futebol brasileiro é o Flamengo. E vai continuar sendo assim, o Flamengo. Ou você acha que alguns desses clubes SAF vão conseguir sobrepor ao Flamengo em relação à torcida? Não existe isso. Então, o que acontece em relação ao mundo das SAFs são que as SAFs elas fazem um investimento muito forte no início, mas depois elas têm que dar lucro, porque o dono não está lá só para ser um torcedor. Ele, acima de tudo, é o cara que investe, é o investidor e quer o seu retorno. Né? E esse retorno que eu me refiro é o retorno financeiro, não necessariamente título. Então, o que você vê nesse cenário que vai se consolidando de SAF? São investimentos iniciais, mas depois os clubes vão meio que se desmanchando porque há necessidade de se dar retorno. Né? Então, o objetivo financeiro ele se sobrepõe ao objetivo esportivo, porque tem um dono, tem um investidor ou um grupo de investidores que quer esse retorno, independente do time ser campeão ou não. A questão da gestão esportiva ela fica meio que em segundo plano. Já o Flamengo é um clube de uma pujança muito grande, vai continuar sendo, independente de ser SAF ou não, e existe uma grande rejeição a essa opção de SAF no Flamengo, no qual eu faço parte, eu rejeito muito isso, mas o Flamengo ele segue sendo um clube dominante, porque não é um dono que vai fazer com que o Botafogo, com que o Cruzeiro gerem mais receitas. É um processo como um todo, mas não vai gerar mais do que o Flamengo. E o Flamengo, sendo bem gerido de forma, diria eu, profissional, embora não seja SAF e que continue sem ser, mas o Flamengo tem ativos muito mais relevantes, né? A torcida, o engajamento, a força da sua marca. Então, isso é muito mais relevante do que esse dinheiro investido que em algum momento vai ter que ser retirado. O dinheiro do Flamengo não é retirado porque ele é constante, ele é gerado ano após ano, ele é sustentável, ele tem um lastro, ele tem uma base, uma sustentação, tem pilares, que é a sua torcida. Não é ninguém ali injetando dinheiro do nada, sabe? Porque quem injeta dinheiro, uma hora vai querer recuperar esse dinheiro. Essa é uma premissa básica. No caso do Flamengo, quem injeta dinheiro, seus principais acionistas, é a sua torcida, através da força de consumo, de engajamento, de como o mercado enxerga. E o mercado enxerga e remunera o Flamengo por isso, porque ele tem um retorno através de associar o seu nome das grandes empresas ao Flamengo e ter retorno financeiro. Né? Esse retorno financeiro ele tem lastro, ele é constante, ele é sustentável. Já no mundo das SAFs, o que você vai ter é gente colocando dinheiro e depois tirando, colocando dinheiro e depois tirando. Mais ou menos o que está acontecendo com o Botafogo, está desmanchando o seu time. E essa realidade não adianta se iludir não, tá? Ela vai acontecer para todos os clubes que se associarem a esse modelo, né? O Pedrinho BH do Cruzeiro está colocando muito dinheiro agora, mas certamente em algum momento ele vai querer ter esse retorno. Os próprios donos do Atlético Mineiro colocaram muito dinheiro, aumentaram o investimento no time e agora estão tirando o pé e inclusive vendendo jogadores para o Palmeiras, que é um dos rivais do Atlético Mineiro nessa disputa por títulos no Brasil. Então fica muito claro que se há um movimento de injeção de dinheiro para você, vamos dizer assim, sanar aquelas dívidas mais importantes,
que te consome, né, te asfixia, e também formar um time minimamente competitivo para que você possa pleitear ali as melhores posições e, consequentemente, ter uma melhor remuneração esportiva através dos prêmios, mas ao mesmo tempo fica muito claro que isso não é sustentável se não tiver um retorno, uma geração de receitas que acompanhe. Então, esse investimento inicial é para organizar as coisas e ver se o clube consegue dar um pulo no campo das receitas, né? E vai trabalhar mais ou menos nisso. Opa, já limpei, já organizei o clube, esse aqui é meu teto de receitas, é com isso que eu posso trabalhar, então agora eu vou trabalhar nesse teto aqui. E é justamente esse raciocínio, essa dinâmica, que me faz crer que justamente por esse motivo o Flamengo ele está longe de perder seu destaque, a sua hegemonia como força financeira no futebol brasileiro. Porque muita gente fica com essa preocupação, né? Com a SAF agora o Flamengo vai deixar de ter um protagonismo financeiro porque as SAFs vão engolir no sentido de força financeira, é gente injetando dinheiro ali. Não, não é assim. O que norteia, o que determina a força de um clube é a sua capacidade de geração de receita. Sabe aquele ditado, da onde você tira, você não põe, o negócio não anda? É justamente isso. Não adianta ter investidor que vai só colocar, colocar, colocar. Se não gerar receita, esse processo de só investir, 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 ele não vai ser sustentável a médio prazo. Não se sustenta. Diferente, como eu disse, do Flamengo, que é um clube que constantemente vai investir porque ele tem um lastro, ele tem um ativo muito relevante, que é a sua torcida, a capacidade de consumo dessa torcida, a exposição que essa torcida dá no mercado publicitário, o engajamento, a representatividade, tudo isso é um diferencial que SAF nenhuma vai trazer. Por isso, não vai sobrepor ao domínio na área de receitas do Flamengo no futebol brasileiro, que vai continuar cada vez mais descolado dos seus rivais. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, muito importante para que a gente evolua a qualidade do conteúdo entregue para você. Não esqueça de se inscrever e, ao se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, o famoso joinha também. Claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e um grande abraço.